Seção 7 das atribuições do vice-presidente. Artigo 708. Compete ao vice-presidente do tribunal: a linha A. Substituir o presidente e o corregedor em suas faltas e impedimentos. Parágrafo único. Na ausência do presidente e do vice-presidente, será o tribunal presidido pelo juiz togado mais antigo, ou pelo mais idoso, quando igual à antiguidade. Seção 8 das atribuições do corregedor. Artigo 709. Compete ao corregedor, eleito dentre os ministros togados do Tribunal Superior do Trabalho: inciso 1. Exercer funções de inspeção e correição permanente com relação aos tribunais regionais e seus presidentes. Inciso 2. Decidir reclamações contra os atos atentatórios da boa ordem processual praticados pelos tribunais regionais e seus presidentes quando inexistir recurso específico. Parágrafo 1º. Das decisões proferidas pelo corregedor, nos casos do artigo, caberá o agravo regimental para o Tribunal Pleno. Parágrafo 2º. O corregedor não integrará as turmas do tribunal, mas participará com o voto das sessões do Tribunal Pleno, quando não se encontrar em correição ou em férias, embora não relate nem revise processos, cabendo-lhe outro sim votar em incidente de inconstitucionalidade nos processos administrativos e nos feitos em que estiver vinculado por visto anterior à sua posse na Corregedoria. Capítulo 6 dos Serviços Auxiliares da Justiça do Trabalho. Seção 1 da Secretaria das Juntas de Conciliação e Julgamento. Artigo 710. Cada junta terá uma secretaria sob a direção de funcionário que o presidente designar para exercer a função de secretário e que receberá, além dos vencimentos correspondentes ao seu padrão, a gratificação de função fixada em lei. Artigo 711. Compete à Secretaria das Juntas, a linha A, o recebimento, a autuação, o andamento, a guarda e a conservação dos processos e outros papéis que lhe forem encaminhados. A linha B, a manutenção do protocolo de entrada e saída dos processos e demais papéis. A linha C, o registro das decisões. A linha D, a informação às partes interessadas e seus procuradores do andamento dos respectivos processos, cuja consulta lhes facilitará. A linha E, a abertura de vista dos processos às partes na própria secretaria. A linha F, a contagem das custas devidas pelas partes nos respectivos processos. A linha G, o fornecimento de certidões sobre o que constar dos livros ou do arquivamento da secretaria. A linha H, a realização das penhoras e demais diligências processuais. A linha I, o desempenho dos demais trabalhos que lhe forem cometidos pelo presidente da Junta, para a melhor execução dos serviços que lhe estão afetos. Artigo 712. Compete especialmente aos secretários das Juntas de Conciliação e Julgamento: a linha A, superintender os trabalhos da Secretaria, velando pela boa ordem do serviço. A linha B, cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas do presidente e das autoridades superiores. A linha C, submeter a despacho e a assinatura do presidente o expediente e os papéis que devam ser por ele despachados e assinados. A linha D, abrir a correspondência oficial dirigida à Junta e ao seu presidente, a cuja deliberação será submetida. A linha E, tomar por termo as reclamações verbais nos casos de dissídios individuais. A linha F, promover o rápido andamento dos processos, especialmente na fase de execução, e a pronta realização dos atos e diligências
deprecadas pelas autoridades superiores. A linha G, secretariar as audiências da Junta, lavrando as respectivas atas. A linha H, subscrever as certidões e os termos processuais. A linha I, dar aos litigantes ciência das reclamações e demais atos processuais de que devam ter conhecimento, assinando as respectivas notificações. A linha J, executar os demais trabalhos que lhe forem atribuídos pelo presidente da Junta. Parágrafo único. Os serventuários que, sem motivo justificado, não realizarem os atos dentro dos prazos fixados serão descontados em seus vencimentos em tantos dias quantos os do excesso. Seção 2 dos distribuidores. Artigo 713. Nas localidades em que existir mais de uma junta de conciliação e julgamento, haverá um distribuidor. Artigo 714. Compete ao distribuidor, a linha A distribuição pela ordem rigorosa de entrada e sucessivamente a cada junta dos feitos que por esse fim lhe forem apresentados pelo interessado. A linha B, o fornecimento aos interessados do recibo correspondente a cada feito distribuído. A linha C, a manutenção de 2 fichários dos feitos distribuídos, sendo um organizado pelos nomes dos reclamantes e o outro dos reclamados, ambos por ordem alfabética. A linha D, o fornecimento a qualquer pessoa que o solicite verbalmente ou por certidão de informações sobre os feitos distribuídos. A linha E, a baixa na distribuição dos feitos, quando isto lhe for determinado pelo presidente das juntas, formando com as fichas correspondentes fichários à parte, cujos dados poderão ser consultados pelos interessados, mas não serão mencionados em certidões. Artigo 715. Os distribuidores são designados pelo presidente do Tribunal Regional, dentre os funcionários das juntas e do Tribunal Regional existentes na mesma localidade, e ao mesmo presidente diretamente subordinados. Seção 3 do Cartório dos Juízos de Direito. Artigo 716. Os cartórios dos juízos de direito investidos na administração da Justiça do Trabalho têm, para esse fim, as mesmas atribuições e obrigações conferidas na seção 1 às secretarias das juntas de conciliação e julgamento. Parágrafo único. Nos juízos em que houver mais de um cartório, far-se-á entre eles a distribuição alternada e sucessiva das reclamações. Artigo 717. Aos escrivães dos juízos de direito investidos na administração da Justiça do Trabalho competem especialmente as atribuições e obrigações dos secretários das juntas e aos demais funcionários dos cartórios, as que couberem nas respectivas funções, dentre as que competem às secretarias das juntas enumeradas no artigo 711. Seção 4 das secretarias dos tribunais regionais. Artigo 718. Cada tribunal regional tem uma secretaria, sob a direção do funcionário designado, para exercer a função de secretário com a gratificação de função fixada em lei. Artigo 719. Competem à Secretaria dos Conselhos, além das atribuições estabelecidas no artigo 711, para a Secretaria das Juntas, mais as seguintes: a linha A, conclusão dos processos ao presidente e sua remessa, depois de despachados aos respectivos relatores. A linha B, a organização e a manutenção de um fichário de jurisprudência do Conselho para a consulta dos interessados. Parágrafo único. No regimento interno dos tribunais regionais serão estabelecidas as demais atribuições, o funcionamento e a ordem dos trabalhos de suas secretarias. Artigo 720.
Competem aos secretários dos tribunais regionais as mesmas atribuições conferidas no artigo 712 ao secretário das juntas, além das que lhes forem fixadas no regimento interno dos conselhos.